Vizinhança Solidária faz diminuir criminalidade nos bairros em Ribeirão Preto. Trabalhar no conforto de casa, uma tendência que cresce entre os profissionais. Pesquisa alerta para o aumento da obesidade no país. Na nossa entrevista de estúdio, vamos falar com o pioneiro do basquete na cidade de Cravinhos. E você vai ver um vídeo especial sobre o medo. Começa agora o Jornal da Barão. Moradores se unem para evitar os assaltos no bairro Portal do Alto, em Ribeirão Preto. A iniciativa já tem o apoio da Polícia Militar e é modelo para outros bairros da cidade. Veja na reportagem de Flávia Tostes. Moradores da região oeste de Ribeirão Preto criaram há 5 anos o programa Vizinhança Solidária, no bairro Portal do Alto. Silvia, que é presidente do grupo, diz que depois de uma enquete sobre qual o principal problema do bairro, a falta de segurança ganhou em disparada. Além das cercas elétricas que ainda estão presentes na maioria das casas ao longo das ruas, o Vizinhança Solidária, que é um programa da Polícia Militar, ensina aos moradores como vigiar o local de forma segura e cria uma união entre vizinhos. Eles recebem também dicas de segurança e, com isso, aumenta a comunicação entre população e PM. Importante é a união dos moradores, a confiança e a vontade de fazer diferente. E o programa Vizinhança Solidária não é a simples relação entre a viatura e o bandido. O programa Vizinhança Solidária vai além. Ele foca no quê? Na prevenção primária. Ou seja, uma rua que não tem luz, na verdade uma rua também que tem buraco, o carro tem que parar no buraco, então pode aumentar a incidência de crime nesse local. Então, e além, quando a segurança ali é implementada e melhorada, o programa Vizinhança Solidária, as pessoas se reúnem para quê? Para transformar o ambiente. A questão da união, da gente se juntar, para ter uma comunicação entre os vizinhos, em questão de função de ver uma movimentação diferente na rua, de pessoas esquisitas na rua, para poder estar um ajudando o outro é muito importante. Onde eu moro, lá no Arlindo Laguna, não tem esse programa. E
Eu acho que seria importante para a segurança dos moradores também. A Polícia Militar diz que, em média, houve diminuição dos crimes de furtos em residência na área oeste, onde o programa é implantado. O Conselho Comunitário de Segurança realiza reuniões semanais com a Polícia Militar e a comunidade para debaterem. Você já ouviu falar em home office? Pois é, Gleice, é uma opção de trabalho que está crescendo bastante no país. Confira agora na reportagem as vantagens e desvantagens para quem faz a opção por esse sistema de trabalho. A empresa que Antônio trabalha não possui sede em Ribeirão Preto, por isso a alternativa foi o sistema home office. Fui contratado por essa empresa na qual eu presto serviços hoje. Primeiramente, eu comecei a trabalhar com essa empresa fora do país. E quando encerrou meu contrato fora do país, que eu voltei, eu tive uma reunião com o diretor da empresa no Brasil. Ele me disse que há interesse na continuidade do trabalho, porém não em São Paulo, que é onde fica a matriz da empresa. E ele me perguntou se eu aceitaria continuar os trabalhos da empresa, só que via home office. Há mais de 2 anos que Antônio trabalha no home office. Ele vê muitas vantagens nessa forma de trabalho. A vantagem do trabalho em home office é a sua liberdade de horário, a sua tranquilidade, que você não pega trânsito, não tem que enfrentar certas intempéries de escritório, conversas, você consegue ter um foco melhor, o seu trabalho rende mais, mas é uma questão de adaptação. Embora esse sistema de trabalho esteja cada vez mais presente no Brasil, ainda há algumas dúvidas referente a essa categoria, que não é necessariamente um trabalho dentro de casa. O artigo 75B da CLT conceitua o home office ou o teletrabalho como aquele trabalho que é desempenhado fora das dependências do empregador, ou da empresa. Ou seja, numa interpretação, o teletrabalho pode ser realizado não necessariamente dentro da residência do empregado, e sim em qualquer outra dependência ou em qualquer outra localidade, desde que previamente estabelecido em contrato de trabalho entre empregador e empregado. Ainda segundo o especialista, o que poucos sabem é que mesmo trabalhando fora das dependências da empresa, o trabalhador que utiliza o sistema home office tem os mesmos direitos comparados aos que trabalham dentro de uma empresa. Ou a empresa que opta por deixar o trabalhador trabalhando em home office tem sim os mesmos direitos de qualquer outro empregado, porque o teletrabalho ele também é regulado pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que regula todo o trabalho de qualquer empregado. Para quem acha que essa modalidade traz apenas vantagens, por não ter uma rotina semelhante a quem trabalha em uma empresa, está enganado. Esse sistema de trabalho também apresenta algumas desvantagens, segundo Antônio. Desvantagens também ocorrem. O fato de você ser autogerenciável te torna uma pessoa menos sociável no ambiente de trabalho. Você já não consegue mais se adaptar num ambiente de trabalho onde você tenha tanta gente que tire o seu foco, você se torna uma pessoa menos sociável. O home office é uma modalidade de trabalho muito eficaz porque permite mais liberdade. É verdade, Everton, mas segundo especialistas exige uma maior responsabilidade. No próximo bloco vamos falar sobre basquete. Você vai ver também que a iniciativa de um professor faz a diferença em uma cidade da região. Não saia daí, a gente volta já. De volta agora com o alerta de saúde.
começou a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. O foco é imunizar jovens entre 20 e 29 anos. Em Ribeirão são 35 salas de vacina. No site da Prefeitura você encontra mais informações. Esporte. Vamos falar agora sobre o basquete em Cravinhos. Por iniciativa de um professor, a modalidade se popularizou. Além da prática do esporte como benefício para a saúde, o lazer começou a fazer parte do cotidiano. Gustavo Risse. Everton, recebemos aqui no estúdio o professor Fausto Havaiani. Vamos falar um pouco sobre o basquete da cidade de Cravinhos. Fausto, atualmente, quais as categorias o time de basquete participa? Olá, Gustavo, tudo bem? Hoje a gente participa em 5 categorias diferentes, da base, de sub-12 a sub-17, até a equipe adulta, que representa o município em competições estaduais e até nacionais, que a gente acabou de disputar no primeiro semestre do Campeonato Brasileiro. Quais os títulos mais expressivos vocês conquistaram? Nós temos vários títulos no trabalho nosso regional, que começou em 2001. Já ganhamos várias vezes os campeonatos regionais, jogos regionais, e temos algumas boas colocações em jogos abertos e também Campeonato Paulista, nas categorias de base, que nos últimos 3 anos a nossa equipe ficou entre os 4 times do estado de São Paulo. É um feito, para uma equipe ainda pequena como a nossa, é um feito muito grande. Quais as maiores dificuldades que o time de basquete enfrenta hoje? A maior dificuldade que a gente tem é que hoje a gente está exatamente nesse meio do caminho, que é entre o amadorismo e o profissionalismo. A gente tem uma boa estrutura de formação, mas a gente ainda necessita de muito investimento de privados, investidores privados, para poder alçar voos maiores. Aí a gente vê equipes que disputam o campeonato nacional, que tem investimento anual aí de 5, 8, 10 milhões. E a gente está longe desse recurso ainda. Então, a maior dificuldade para a gente está sendo essa, transformar a nossa equipe, que é uma boa base amadora, em uma equipe profissional. O time, da onde ele consegue o apoio? Da onde vem o fundo para poder manter esses atletas? Nós temos E onde eles, assim, se eles são de cidade fora, onde eles ficam? O trabalho nosso é um pouco complexo, né? Ele envolve desde o trabalho de base, o trabalho social e o trabalho de alto rendimento, até chegar na equipe adulta. E tudo isso é gerenciado em sua maior parte pela prefeitura da cidade, né? Que é o nosso apoio maior. Mas a gente tem alguns patrocínios pequenos, locais, regionais, que a gente junta com o dinheiro que a gente tem da prefeitura e acaba fazendo tudo isso dar certo. Como você avalia o time de Cravinhos, o basquete como esporte, de forma geral no país? O basquete tem crescido novamente nos últimos 5, 6 anos, acho que tem alcançado um patamar legal, mas ele tem a dificuldade que todos os esportes amadores enfrentam no país, que não o futebol, né? Que é a falta de investimento. A gente encontra muita dificuldade em buscar esse investimento para o esporte, mas a gente acredita que está mudando isso, o espaço de televisão, o espaço de mídia, com as mídias sociais agora mais acessíveis, a gente tem conseguido atingir um objetivo um pouco maior. Né? Tá. E quais os atletas se destacaram que vale a pena mencionar, que foram jogar em grandes equipes ou até fora do país? O nosso trabalho de alto rendimento mesmo, ele iniciou há uns 5 anos atrás, que a gente começou realmente formar atletas. Hoje nós temos atletas em quase todas as equipes de alto nível. Nós temos atletas jogando pelo Flamengo, que foi campeão nacional. Nós temos atletas jogando no Pinheiros, jogando no Paulistano, jogando no Palmeiras. Todas as equipes grandes, em Bauru, a gente tem atletas que já passaram pelas nossas categorias de base. Isso para a gente é um grande mérito. Ok, Fausto. Fausto, muito obrigado pela sua presença. Voltamos ao estúdio. Confira agora um vídeo especial da série Medo. O medo nas diversas fases da vida. Ele chama papai e eu não me desgrudo dele. Eu tenho medo de desgrudar dele. Se eu encontrasse com uma bruxa, eu lutava com ela, falava que ela não me faz ficar com medo. Eu acho que medo é quando a gente necessariamente coloca isso na sua cabeça e acha que pode ser que a gente não consiga fazer alguma coisa, a gente sente medo por isso. Eu vou pro 3º ano do ensino médio e é bem complicado passar em uma faculdade hoje em dia. E eu queria muito passar na USP
Isso é um medo pra mim, eu acho que passei em uma faculdade boa. Acho que é um medo que muita gente tem, é da solidão, de ficar sozinha um dia na vida, no mundo. Acho que eu fui criada com muitos irmãos, muita gente. E eu nunca fiquei sozinha, sempre tive gente ao meu redor. Eu penso que o medo nos acompanha sempre, desde a infância até a velhice, até a terceira idade. E ao longo do tempo eu senti em mim que esse medo que eu tenho, esse estado de ansiedade, ele vai mudando com o passar do tempo. Então é assim como se o bicho-papão da infância se tornasse elástico durante o percurso da nossa vida. E os meus medos hoje praticamente são esses, da saúde, da enfermidade, né? Encare seus medos como um alerta de que chegou a hora de fazer uma escolha baseada nas suas razões. E quando você não sentir mais medo, acredite, você vai tomar uma atitude sincera. Escolhas difíceis são oportunidades preciosas e temos que admitir. Encarar os medos certos nos fortalecem. E você, qual é o seu medo? Talvez esses grilhões que você acha que te aprisionam são apenas teias de aranha. Porque eu já vou crescendo, eu vou ter mais medo. Você se alimenta bem, Everton? Mais ou menos, Gleice. Mas hoje em dia as pessoas estão buscando pela reeducação alimentar e ter uma vida mais saudável. Confira na matéria de Adênia Batista. Laura engordou 30 quilos durante a faculdade e não estava nada feliz com o corpo dela, e a saúde também era um fator preocupante. Eu fui uma adolescente obesa, consegui emagrecer com dieta e exercício, e durante a faculdade dei uma descontrolada aí. Acabei engordando 30 quilos em 6 anos, e aí chegou um ponto da minha vida que eu falei assim, não aguento mais, minhas roupas não me servem, eu tô infeliz com o meu corpo, não quero mais sair de casa, preciso fazer alguma coisa. Assim como Laura, mais da metade da população brasileira está acima do peso. A obesidade atinge 1 a cada 5 brasileiros. Os dados são da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas. O levantamento aponta ainda que 55% dos entrevistados têm excesso de peso, mas a boa notícia é que a população brasileira está procurando por mais alternativas saudáveis. Essa nutricionista alerta sobre quais são os pilares para uma alimentação positiva. Laura aderiu à reeducação alimentar com a dieta balanceada e alguns exercícios físicos. Ela já conseguiu eliminar 5 quilos em pouco mais de um mês. É um planejamento alimentar, uma reeducação e não uma dieta restritiva como eu estava acostumada a fazer. A nutricionista ressalta a importância da individualidade do cardápio alimentar, respeitando os hábitos e objetivos do paciente. A dificuldade da dieta surge quando ela não é específica, quando ela não é individualizada. Então eu tento fazer o que o primo fez ou o que uma amiga sugeriu. Marina procurou o auxílio de um especialista porque os hábitos alimentares não estavam ajudando no condicionamento físico. A nutricionista ressalta que os reflexos da má alimentação estão levando famílias inteiras a aderirem novos hábitos.
A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Esse foi mais um Jornal da Barão. Até mais. Tchau, tchau.